Bom dia, sejam bem-vindos a Apenas Caras Pensando. Hoje nosso tema é sobre bets, que está em voga hoje no Brasil, dado a nossa CPI, que está acontecendo. Nós achamos que o tema ia ser relevante, ainda mais quando a gente aborda dentro da saúde mental. Claro que a gente vai trazer sempre um pouco do toque do humanismo e da CP nesse caldeirão, para dar aquele tempero. Hoje, só para a gente começar, como a questão é importante, eu acho que ela vale a pena ser debatida. Só a partir da legalização, que foi em 2018, se eu não me engano, pela Lei 3.756 sobre as bets, que regularizou o jogo eletrônico no Brasil. Em 2025, o Banco Central aponta que 30 bilhões foram gastos em apostas por mês no Brasil, e eu acho que esse tema é de extrema relevância. Ele está em voga por um motivo, é importante ser debatido e a gente vai trazer uma conversa muito boa sobre isso. Estamos aqui reunidos hoje com o meu querido Danilo, meu adorado Rafael. Olá, gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rafa, bom dia, Leandro. E muito animado para o episódio de hoje. Como é que tá, Rafa? Eu tô ótimo, mas cheio de ódio no coração por ter estudado esse tema. Porque, assim, esse tema é caro para quem é psicólogo. Porque o Leandro tinha comentado no primeiro episódio do podcast, lá atrás, aquele lá que só os verdadeiros já viram, né? Que o, a psicologia, ela tem uma parte meio sombria, sabe? Tem uma parte da nossa ciência que é sobre destrinchar como o cérebro humano funciona. Assim, a gente funciona na base, que nem bicho, assim mesmo. E as bets abusam disso. Então, a psicologia abriu o caminho para muita coisa do mal. Então, a partezinha do ódio no meu coração vem disso, de saber que, de alguma forma, a gente auxiliou esse processo, sabe, do crescimento das bets no Brasil. Vixe. Ai, ai, meu Deus. Hoje vocês vão Quanta conhecer o suspense. Dark Rafael. Hoje vocês vão, assim, sem dúvidas, hoje vai ser sem papas na língua nesse sentido. Mas isso que o Rafa fala, eu acho que é importante mesmo, porque até as redes sociais já usam muita coisa que a psicologia desenvolveu como pesquisa para o lado sombrio da força, vamos dizer assim, né? Então, eu já assisti alguns documentários no Netflix, e agora eu não vou lembrar, mas se eu lembrar, vou botar na descrição o nome do comentário, era sobre redes sociais, que ele falava que até o alerta das mensagens no Instagram que você recebe no celular, cada apito daquele você libera, né? Dopamina, serotonina. Então, ele tem um sistema muito cruel para te viciar, né? A rede social, quando ela te pega disso, assim, o design, como ela foi feita, existe muito de, eu não quero dizer, mas de reforço, né? Ela é muito reforçadora de uma certa forma e acaba sendo viciante, né? Nosso cérebro não está preparado para liberar serotonina e dopamina nessa quantidade, ou pelo menos a gente não está programado para isso ainda. E eu não sei se um dia a gente estará, né? Quem sabe? Uma hora o nosso cérebro vai acompanhar a rede social, mas eu acredito que do jeito que a gente vê os vícios, né, de rede social e como a gente vai explicar um pouco mais à frente como a Beth pegou o Brasil de rasteira, a gente vai focar no Brasil, né? Eu achei muito artigo nos Estados Unidos, porque o jogo lá é legalizado há muito tempo, né? Eles já discutem um pouco mais essa matéria, mas o Brasil se vê muito despreparado para enfrentar isso. Acho que e o tema está em voga, gente, por um motivo muito sério, sim. Muita gente se complicando nessa situação, endividamento, o vício em si, né? Diga, Danilo. Não, eu fico pensando que as modalidades hoje em dia de jogos online são muito diversas, sabe? Eu
não sou tão vivido dessa realidade, não tô tão próximo, mas aparentemente, tipo, tem uma diferença entre tigrinho, entre bets, entre jogos online que não funcionam do mesmo jeito exatamente. São coisas diferentes, mas a presença dessas formas de jogos que envolvem dinheiro na vida das pessoas está realmente cada vez mais forte, né? Tem muita publicidade a respeito disso e como o futebol em 3 anos claramente apareceu, como o futebol claramente se juntou com isso de maneira muito intensa, né? Assim, sim, é incrível. E eu tenho que dizer para vocês, tem um livro que chama Addiction by Design, certo? Que é basicamente vício como design, certo? E aí, assim, esse é um livro que fala sobre os cassinos de Las Vegas. Ele estudou os cassinos de Las Vegas. E estudou não só o aumento, assim, explosivo de renda dos cassinos, como também ele estudou o fenômeno da troca do maior ganho deles serem as mesas de pôquer e de jogos, né, padrão dado, pôquer, etc., para a maior parte do lucro ser as máquinas caça-níquel. Como é que isso aconteceu? As máquinas caça-níqueis antes, elas eram meio rudimentares. Elas tinham uma chance padrão, né? Para eles ganharem dinheiro, o que eles tinham que fazer? A chance da pessoa ganhar um prêmio é menor do que quantas vezes ela tem que puxar a alavanca. Então a casa sempre ganha, é assim que funciona. Só que o que aconteceu? Elas começaram a virar, como eu posso dizer, smart. Elas começaram a ficar espertas. O que isso significa? Eles começaram a mudar o design delas para conhecer o jogador. Então, assim, pegavam cartões de fidelidade e viam que acompanhavam o comportamento do jogador, certo? Então, te conhecendo, eles podem oferecer prêmios que te interessam mais. Te conhecendo, eles podem saber quais são suas rotinas, quais são suas fraquezas. Se você tem mais chance de apostar em uma hora ou outra, certo? E com isso, a máquina caça-níquel virou a maior parte do lucro dos cassinos de longe. Todos os outros jogos juntos dão menos lucro do que a máquina caça-níquel. Porque se a pessoa conhece o seu comportamento, ela consegue te manipular para você não sair dela. Entendeu? E agora, eu quero que você pense o seguinte. Pense o seguinte. Você vai logar, você faz a sua conta numa bet, você normalmente já loga com a sua conta do Google, com a sua conta de alguma rede social. Então a bet já começa tendo informações suas. Entendeu? E aí, ela não só isso, mas ela tem acesso ao seu celular. E ela pode te mandar notificação exatamente na hora que ela quiser. E na hora que você tá mais vulnerável. Então, assim, você entregou seus dados de bandeja para as bets e você agora deu acesso a ela para entrar em contato com você quando ela quiser. Olha que perigoso. Olha como é fácil isso dar errado, sabe? Isso eu não sabia, não fazia a mínima ideia sobre essa parte das caça-níqueis, que elas tinham chegado nesse ponto. Eu imaginava que elas eram, sim, a maior fonte de renda de um cassino eu já fui em alguns cassinos fora do Brasil. Realmente elas costumam estar sempre lotadas, o que é meio impressionante, assim, pessoas sentadas lá por horas, horas e horas. Na minha experiência, óbvio que foi o que eu vi, né? Eram pessoas idosas, em sua maioria, sentadinhas lá na maquininha o dia inteiro. O dia inteiro. Era assim, de 4, 5 horas constantes.
eu não cheguei a perceber muitas vitórias, então eu não sei como é que funciona. Sempre imaginei que ela era feita para tirar dinheiro, né? É a menor chance de sair dinheiro. Assim, a casa sempre ganha, eu acho que é uma frase famosa. Apesar de ser clichê, ela tá corretíssima. Ela é clichê por um motivo, né? É, isso me espanta, porque quando a gente tá. Isso que o Rafa tá falando sobre a gente dar os nossos dados pessoais, é como a rede social opera, né? Eu vi uma trend uma vez no TikTok que eu achei fantástica, que era o TikTok me tirou do armário. Porque o TikTok conseguia perceber os seus comportamentos melhor do que você, eu acho que é pela dinâmica de conteúdo que é muito rápida, né? Oi, Danilo. Eu tô pensando que essa questão é que imagina você não precisar ir para o cassino. Porque ir para o cassino já é toda uma jornada. Mas você ter isso no acesso do celular me parece muito assustador, o acesso ao consumidor a esse tipo de produto. E quando você tem isso em qualquer lugar, a regulação, não de leis, mas do nosso próprio psicológico, é um movimento muito irresistível às vezes, né? Você não sabe o quanto você tá certo agora, Danilo. Você não sabe. Porque parte desse livro estuda como os designs, assim, a arquitetura mudou ao longo do tempo. E se você checar aqui o meu fundo, você tá vendo que é meio esquisito? Você tá vendo que parece um labirinto? As pessoas podem topar com a máquina e tudo mais. É meio estranho. Parece pouco útil, mas ele é feito por querer, para você não conseguir evitar de topar sempre com uma máquina. Então, se você é uma pessoa mais compulsiva, alguma dessas vezes você vai parar. Outra coisa que mudou nas máquinas, você pode sacar dinheiro das máquinas. E às vezes até quando você não tem dinheiro, entrar pelo cartão de crédito, para você nunca ter que parar. Ou seja, em outras palavras, conveniência é chave. Porque num comportamento compulsivo, se você tem que acabaram minhas fichas no cassino, como era antigamente, eu vou ter que levantar da máquina, sacar dinheiro e pegar mais fichas, eu tenho tempo para pensar se isso é uma boa ideia ou não. Agora, se eu tô ali e a máquina fala, bora entrar no crédito? Não preciso mais pensar sobre isso. E agora, o celular e as bets tiram até isso, até o movimento até o cassino. Você está na sua casa, no seu sofá, e o cassino está na sua mão. É uma mistura de rede social com jogo. Sem tanto a parte do social no sentido de conversar com alguém, né? Você tem todos os mecanismos que a rede social usa, né? De ficar te enviando mensagem toda hora, nos seus momentos de fraqueza, igual o Rafael falou, assim, tipo, provavelmente grava quando você joga, o horário que você entra, e fica mandando mensagem perto daqueles horários, te chamando para jogar, né? E, e é tudo muito colorido. Cognitivamente é muito agradável, vamos dizer assim. Ela joga com vários mecanismos do nosso cérebro que a gente não está preparado. É desonesto com as pessoas. É desonesto no sentido que ela usa artifícios que a gente não consegue nem trazer para a consciência durante o processo, né? A gente é enrolado, é pego com uma facilidade incrível. E isso não é à toa que o Brasil está enfrentando esse problema agora. E vai se tornar um problema cada vez maior. Eu tenho algumas ideias que eu vou deixar para o final, que eu acho assim que são alguns dos problemas, porque eu não acho que dá para proibir mais. Eu acho que as portas foram abertas e tanto pela regulação que aconteceu, a legalização, né? Se eu não me engano, no ano passado, o governo começou a bloquear, eu acho que bloqueou mais de 2.000 sites, tentando restringir para alguns só, para ter um certo controle, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. O Danilo tem razão, existe uma diferenciação, existe as bets esportivas, que já são mais comuns no mundo, corrida de cavalo, já havia algumas bets nesse sentido. Agora foi para o futebol, que eu acho que o Danilo estava comentando um pouco, que você aposta
em vários quesitos de um jogo, quantos gols vão sair, quem vai fazer. Você pode fazer apostas mínimas, assim, quantos cartões, quantos laterais. Isso também atrai, né? Tipos diferentes de chances de ganhar, né? Vai te dando a sensação que você tem mais chance, ou algo nesse sentido. É complicado. É uma situação que a gente vai ter que enfrentar agora e a psicologia vai estar na linha de frente, eu acredito, nessa situação. É um mundo que precisa muito da gente atuando nisso agora. E nessa edição revisada do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele tem a descrição do transtorno do jogo pela internet. E o transtorno se define com o uso persistente e recorrente da internet para se envolver em jogos, frequentemente com outros jogadores, levando ao prejuízo clinicamente significativo ou sofrimento conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes sintomas, num período de pelo menos 12 meses. 1. Preocupação com jogos pela internet, que é onde o indivíduo começa a organizar a rotina ao redor disso. Sintomas de abstinência quando os jogos pela internet são retirados. São sintomas tipicamente descritos como irritabilidade, ansiedade ou tristeza. 3. Tolerância, a necessidade de passar horas crescentes numa progressão se envolvendo nessa atividade. A tendência de tentativas fracassadas de controlar a participação do próprio jogo na internet, esse movimento de se engajar em um movimento de tentar regular o próprio comportamento. Perda de interesse por passatempos e divertimentos anteriores, em consequência do envolvimento emocional centrado a essa atividade. O uso excessivo e continuado de jogos pela internet, apesar do conhecimento de problemas psicossociais. 7. Enganou membros da família, terapeutas ou outras pessoas sobre o próprio uso dessas ferramentas. O uso de jogos pela internet para evitar ou aliviar um humor negativo. E colocou em risco alguma esfera da sua vida que é clinicamente significativa, que é trabalho, que é relacionamento, emprego, alguma oportunidade educacional em prol do jogo. E nesse contexto, a gravidade dos transtornos está mais associada ao risco ou nível de perda que você já tem de uma vida organizada. E por que isso importa? Por que esse diagnóstico importa? Porque num contexto de jogo online que esse transtorno traz, ele traz sobre o jogo como não necessariamente com apostas, mas quando você envolve até o contexto de apostas, você já tem um transtorno muito mais forte. Você já tem associado necessariamente uma perda financeira extremamente grande, extremamente impactante, sabe? E com isso você tem, eu acho que um perfil de uma vida desalojada do seu natural. O deslocamento do que seria a sua forma usual de funcionar ainda mais contrabalanceada, sabe? Uma coisa mais desequilibrada. Porque não só está mexendo com a sua rotina, como também mexendo com o seu dinheiro de uma maneira muito acessível a qualquer um, sabe? E quando você pega o Brasil, né, a utilização do Pix, por exemplo, que é uma coisa que a gente alinha de frente nas transações eletrônicas, você coloca as pessoas numa posição pior ainda, né? Pela facilidade. Facilidade que é botar dinheiro nesse negócio. Você não precisa de um cartão de crédito, né? Você precisa de um QR Code e um sonho. E eu acho muito cruel, sabe? Assim, tipo, explora todas as fragilidades do ser humano, sabe? E é feito visando um lucro muito. Chega a ser indecente para mim, sabe? Eu queria tocar num ponto, sabe? Eu queria muito tocar nesse ponto, que é o da... O Brasil,
é a tempestade perfeita para a gente não saber lidar com as bets. Porque, olha que interessante. A gente tem essa mesma coisa que eu li, todas essas coisas que os sistemas de máquina caça-níquel aplicaram em Las Vegas, a gente vê em aplicativos e, em especial, em jogos digitais. Olha que interessante. Um dos jogos que é mais famoso por isso é o FIFA, um jogo de futebol. Eu estava lendo uma notícia outro dia sobre como o filho de um casal europeu, acho que do Reino Unido, gastou 6.000 euros no jogo do FIFA. Porque para você jogar online e você montar seu time, você tem que apostar. Você tem que aleatoriamente buscar os personagens. Então é um jogo de aposta velado. Você pode não ganhar dinheiro com isso, mas se eu quero liberar o Neymar, por exemplo, eu vou ter que apostar. Agora, olha que interessante. Nós temos crianças que estão com o cérebro se desenvolvendo ainda, jogando jogos de futebol. Natural. Um jogo que, inclusive, é livre para todas as idades, na teoria. Essa criança vincula parte do prazer do futebol com uma aposta. Com aposta e coisas aleatórias. Essa criança se desenvolveu com essa vinculação e cresceu. E hoje aparece um bando de aplicativo de bet mostrando como é divertido, inclusive com propagandas no meio dos jogos, falando como é divertido e como ela pode lucrar, fazendo exatamente o que ela fazia quando era criança. No país do futebol. É a tempestade perfeita. Vocês entendem? Porque a gente sabe, na Europa, isso começou antes. Essa tendência de liberar bets e apostas começou antes. E a gente teve um aumento de 4 vezes os apostadores infantis. E problemáticos. Então, a gente importou a tempestade perfeita para um problemaço no Brasil. Problemaço. Sim, e como é que as pessoas conseguem ter saúde mental, né? Porque o preparo para lidar com isso é muito difícil. Eu ativamente não compro certos jogos porque eu penso, tipo, isso vai ser um problema para mim. Isso vai ser um problema para mim porque eu não vou conseguir saber lidar com isso. E é muito difícil fugir de práticas de jogos que a gente não quer lidar. Porque nenhum consumidor quer isso. Nenhum. Pô, eu quero já poder jogar com o Neymar, sabe? Eu quero poder jogar com o Cristiano Ronaldo. Ter que passar por um contexto de apostas para lidar com isso não é em prol do consumidor, é ao custo dele, sabe? Então, é, é muito frustrante ver o design das coisas ser intencionalmente anticonsumidor, né? É um absurdo. É uma pena. E nessa história, eu estava vendo aqui as notícias, as últimas notícias a respeito disso. Em agosto do ano passado, 3 bilhões foram utilizados em bets só em agosto. O governo já nesse mês em setembro do ano passado, estava implementando uma proibição do uso do Bolsa Família em jogos online, porque as pessoas estavam usando dinheiro para comer, para se sustentar, para poder usar em jogos online. E agora, de abril desse ano, o governo vai tentar proibir que os beneficiários do Bolsa Família BPC apostem em bets, como se tivesse um cadastro que você faça, proibindo usuários mais vulneráveis financeiramente de ter acesso a isso. Que já é, eu acho que um primeiro passo. Mas assim, é aquela coisa, quando a lei foi implementada das bets, já tinham dinheiro para tratar pessoas, na teoria, para ter um dinheiro para o SUS poder lidar com o impacto dos futuros dependentes do jogo que iam surgir. E eu fico pensando, tipo, gente, se você já vai ter que trazer esse tipo de dinheiro para tratar a doença que você sabe que você vai gerar, o quanto é um dinheiro que precisa vir disso, sabe?
Eu acho muito triste que a escolha tenha sido feita desse jeito, porque não acho que vale a pena destruir as vidas por causa disso, não. É, mais uma vez no Brasil, problema com legislação, né? Que é sempre a gente está sempre apagando incêndio com a legislação, ainda mais porque em certos aspectos a gente é pego de surpresa com novas tecnologias. A gente pode ver o debate que está tendo sobre regulamentação de rede social, que é difícil. A Europa está um pouco mais à frente, já está começando a fazer mais, correr mais atrás disso. Se eu não me engano, a Austrália proibiu o uso de rede social para menores de idade, eu acho que até 16 anos, e está conseguindo manter. O que é interessante foi, você raciocina uma coisa assim, adolescentes e crianças estão sofrendo por causa disso, como vamos proibir? E aí dá um jeito de proibir, e dá um jeito de cadastrar, dá um jeito de conseguir resolver essa situação, ou pelo menos minimizar os danos, né? E eu acho isso muito interessante, porque aqui no Brasil, pelo menos eu que estou acompanhando a CPI, eu estou percebendo uma coisa que é muito complicada. As bets são muito passadas por influenciadores fazendo propaganda em Instagram. E muitos desses influenciadores têm menores de idade seguindo eles. E menores de idade com acesso a jogar. E aí a gente está falando das bets de futebol, mas você tem as bets que são um pouco mais complicadas, que elas lembram mais caça-níqueis. E é o tal do famoso jogo do tigrinho, ou da cobrinha, ou de não sei o quê. Tipo, é sempre um bichinho, é um troço brilhante, é colorido, é vivo. E esses estão sendo pegos pela polícia agora em lavagem de dinheiro, que é um esquema, esquema por esquema, não existe um jogo, não existe um jogo em si que você pode ganhar alguma coisa. Oi, Danilo, você Não, queria... eu só ia falar que a regulação de certas coisas não é impossível, não vai acontecer, não é impensável, até de repente tá aí. E assim, achar que o mercado vai proteger o consumidor organicamente é negar a história do mundo, né? Não, isso é uma baixaria. Eu escuto muito essa frase: o mercado vai se autorregular, ou as plataformas vão ter consciência. Isso, assim, desculpa, mas é um conto de fadas. Uma coisa que me incomoda muito, e até era uma das coisas que eu ia comentar, assim, por exemplo, quando a gente restringe certos produtos, né, como cigarro, por exemplo, você põe propaganda, você põe proibição de propaganda. Se eu não me engano, o Brasil tem uma lei proibindo propaganda infantil na TV. E eu que cresci nos anos 90, eu lembro de propaganda de brinquedo. E era terrível para os pais. Oi, Danilo. Sim, lembra do carro do Ayrton Senna? Era só Nossa, Marlboro, tipo, gigantesco, sabe? é, E existe um motivo de não ser mais. sim. E a gente aprendeu, a gente começou a proibir. Eu acho que as bets já estão, elas, a gente já devia saber que tinha que ter proibido propaganda. A forma de propaganda está muito fácil. Se você olhar as camisetas dos times de futebol, não tem um que não tem uma bet, entendeu? Os estádios estão com bet escrita nas laterais. E a gente não fez regulamentação para isso. Sabendo, perdão, aí é inocência não pensar assim, tipo, a gente tinha que ter pensado nisso antes. A permissibilidade dessas coisas jogou no mundo aí, todo mundo lendo toda hora. O cigarro era isso, eu lembro de propaganda de cigarro na TV. Geralmente envolvia um cowboy e muita adrenalina, né? O próprio Danilo falando do Ayrton Senna, com, né, escrito Marlboro nos carros de corrida. E isso é o mínimo que a gente pode começar a fazer. Eu estou dizendo assim, eu acho que agora que liberou, tem que regulamentar. E eu começaria pelo tipo de propaganda, né? Assim, proibição mesmo. Acabou, entendeu? Não pode fazer propaganda disso. É nocivo. Eu queria falar um negócio, que é o seguinte: se você acha que a aposta em si tem um grau de responsabilidade pessoal da pessoa conseguir se controlar, sabe? Eu quero que você pense outra coisa. A gente está falando de uma evolução. Tem uma razão pela qual eu falei como os cassinos funcionavam lá atrás, as máquinas caça-níqueis funcionavam lá atrás, e comparei elas com hoje em dia. É porque as novas tecnologias que nós temos,
elas fazem com que a gente seja capaz de viciar uma pessoa em coisas que já eram difíceis de viciar. Agora, jogos sabidamente já eram fáceis. Só que a gente chegou num grau que o livro explicita, esse livro, Addiction by Design, ele explicita casos de pessoas que estão em zonas dissociativas tão grandes, enquanto apostam, que uma pessoa morre do lado delas, tem um infarto, se debate nos pés da pessoa e a pessoa não para de jogar e não percebe que isso aconteceu. Os seguranças dos cassinos são instruídos a, mesmo se o alarme de incêndio tocar, ativamente puxar as pessoas da frente das máquinas para elas saírem dessa zona, para tirar elas do cassino. Porque um alarme de incêndio não é o suficiente. Então, assim, a gente está falando de uma coisa séria. Isso pode parecer um caso muito, assim, bizarro, longínquo, mas não é. Isso é caso comum no livro. E eu quero que vocês pensem o seguinte: nós temos crianças lidando com sistemas que foram pensados desse jeito, sabe? Para predar as pessoas. E até que ponto a gente pode responsabilizar alguém, vira responsabilidade pessoal da pessoa saber parar. Se você tem alguém ativamente tentando predar elas. Vamos fazer um paralelo. Se você tem um traficante de drogas que tem todos esses dados e todo esse acesso a você, até que ponto é razoável a gente falar a pessoa só devia parar de usar? Entende? É disso que a gente está falando. É uma coisa muito séria. E eu quero deixar claro aqui uma coisa. A gente, às vezes, fala aqui como pessoa. Eu, Rafael, acredito nisso. Eu não estou falando como pessoa agora. Eu estou falando como psicólogo. E se eu estiver falando alguma coisa que a psicologia não diz, eu posso ser caçado por isso. Estou pondo o meu nome na linha como psicólogo. A psicologia diz que isso faz mal para a saúde mental. É sabido que isso faz mal para a saúde mental. Não tem discussão sobre isso. A gente sabe, a gente tem dado claro, e se a gente não proteger, em especial nossas crianças, isso vai ser um problema que vai ficar cada vez pior. Ponto final. A gente sabe disso. É tão estranho, né? Porque o mundo tem muitas armadilhas. E certas armadilhas são promovidas na mídia, sabe? Eh, acho que a gente ter um comportamento de segurança com as pessoas que a gente ama, com nossos filhos, com nossos familiares, com as pessoas que nos cercam é muito bom. É sadio, é porque a gente se importa, sabe? A informação sobre isso é muito importante, porque eu acho que até muitas pessoas não fazem ideia das consequências e de como é que isso muda a vida das pessoas. E ver que dá para você ter ajuda, não é tão convencional nas conversas sobre vício falar de jogos, falar de apostas, não aqui no Brasil, mas isso acontece, isso é comum, isso não precisa ser o tabu ou o segredo que se é às vezes, sabe? Tem muitas coisas bacanas sobre tratamentos voltados para isso, inclusive que envolvem a CP, sabe? Muitas coisas sobre ter grupos de apoio, muitas coisas bacanas sobre a vinculação, sobre as formas de tratamento. E eu realmente queria trazer, quem sabe, para as pessoas a ideia de que não existe, não é útil a ideia de culpabilização num contexto cultural onde é tão incentivado que a pessoa erre e erre com força e continue errando, porque tudo é voltado para esse entretenimento, sabe? Existe um motivo que as pessoas tem anúncios de cerveja com se beber não dirija, e hoje em dia começou a ter o jogue com responsabilidade, porque existe um incentivo muito grande
para que você jogue de maneira irresponsável. Então, não é uma falha de caráter, é uma condição, é um problema que é estimulado que você tenha, né? É o design. É isso que eu acho legal do nome do livro. Vício Uhum. como design. Sabe? Sim, sim. Eu fico com isso na cabeça, sabe? Sobre quão útil é culpar o jogador pelo jogo. Esse ponto é interessante, Danilo, porque eu acho que complementa muito o que vocês estão falando. Quando a gente pensa que é feito para te viciar e a gente leva essa informação, as pessoas sabem disso, que é feito ponto a ponto, não é uma coisa aleatória, não é por acaso, não é aquela luzinha, aquele display onde você aperta, é tudo feito para te manter ali. Eu acho que é óbvio que a gente tem responsabilização também, né? Você tá ali, você é um adulto e tal, mas como é tão pensado para te viciar, você não precisa ter vergonha de ter caído nisso. Você tem que, é o que o Danilo falou, procurar ajuda, entendeu? Você não é o único, é um vício novo que está aparecendo no Brasil, assim, nesse sentido, né? A gente já teve no Brasil bingos, por exemplo, que foi proibido há muito tempo atrás, mas a gente está pego de surpresa. E como eu digo, abriram as portas, né? A partir que saiu a legislação permitindo, a gente vai ter que lidar com. Eu acho que não tem como botar na caixinha de novo, né? Foi aberta a caixa de Pandora em relação a isso. E agora cabe à psicologia, cabe até, por exemplo, o CAPS se programar para receber esse tipo de pessoas, né? Que vão chegar com essa demanda. É uma demanda nova e a gente tem que se adaptar. E o problema é que a gente tem que se adaptar rápido, porque a crise é grande, não é pequena. O endividamento é muito sério, ainda mais o Rafa citou mais cedo, a gente está lidando com um país que tem vulnerabilidade financeira grande, e isso afeta uma família inteira. A questão, quando você pensa no Bolsa Família, que a pessoa pode apostar com dinheiro no Bolsa Família, e aí há uma controvérsia muito grande sobre discutir o que fazer com esse dinheiro, se pode proibir ou não. Eu vejo essa discussão sendo, né, debatida direto, como fazer isso, como fazer essa proibição, e é muito complicado, mas eu acho que é para isso que serve, né? A política, chamar especialistas na área, a gente discutir e fazer uma melhor legislação, melhorar isso. Porque tá ruim, tá muito ruim. Sim. Se as pessoas pudessem usar o dinheiro do Bolsa Família para usar cocaína, você deixaria? Se as pessoas tivessem condição de escolher usar outras substâncias para o Bolsa Família, você deixaria? Claro que são diferentes dependências químicas, mas o processo que o Rafa descreveu tão bem, me parece muito bem formado, muito bem estruturado para que na nossa cabeça gere uma dependência. E para pessoas que têm transtornos onde a rotina é tão crucial, com várias neurodivergências, gente, a desorganização da rotina na vida das pessoas é uma parada terrível, terrível. Você tirar esse deslocamento do jogo para outro lugar, trazer sua energia, sua dedicação para outra fonte, vai ser muito complicado. E comparar o prazer e a tensão de que, tipo, eu posso ganhar com outra coisa, é uma experiência muito difícil. E tirar da vida da pessoa esse prazer, que também é associado a muita dor. Mas o prazer é tão intenso, é tão forte, que desorganiza o nosso eixo de prazer e dor, sabe? Então, eu acho que a gente precisa. O quanto a gente protegeria, o quanto a gente precisa proteger o usuário como se fosse realmente uma pessoa é, vulnerável a isso tudo, né? Eu queria muito, muito mesmo, que a gente não saíssem daqui com essa sensação de eu sou fraco, sabe? A gente está tentando mostrar para vocês de que formas as empresas predam. Não uso essa palavra de forma leve.
predam sobre você, sobre como seu cérebro funciona e, assim, sobre você, indivíduo. Porque eles sabem de forma geral como o ser humano funciona, mas eles estudam você especificamente para saber como você funciona. E, olha só, eu vou dar um exemplo para mostrar como você não é fraco. E o exemplo sou eu. Olha o tanto que eu falei com vocês sobre esse assunto. Eu li um livro sobre como isso funciona, certo? Eu sei os mecanismos. Eu fiz um TCC sobre jogos digitais e nesse TCC eu estudei sobre isso. Eu jogo um jogo que funciona exatamente como uma máquina caça-níquel. A única diferença é que não é dinheiro, é personagem do jogo que você ganha há 8 anos. Eu gastei dinheiro uma vez nele. Eu não consegui um personagem, ainda bem. E aí eu fiquei, uau, desperdicei dinheiro. E não fiz mais. Seria fácil para mim falar o seguinte: olha como a pessoa que continua gastando é burra. Ela não conseguiu gastar um bando de dinheiro, porque eu pensei isso. Nossa, eu gastei o suficiente para eu comprar um jogo indie, para eu gastar outra coisa com esse dinheiro e conseguir algo. Só que eu quero falar, essa não é minha fraqueza. A minha fraqueza, por exemplo, na questão da compulsão, foi em compulsão alimentar. Essa eu não consegui controlar por anos, tive que fazer uma cirurgia bariátrica. Que muita gente olha para mim e fala, nossa, que fraco, teve que fazer uma cirurgia bariátrica. É tão fácil não comer muito. Eu quero te lembrar que todo mundo tem suas fraquezas. Entendeu? E enquanto a minha fraqueza não foi gastar dinheiro no jogo, eu não consigo largar ele por hábito. Porque uma das coisas que essas bets, esses jogos, essas coisas fazem é criar hábito. Eu me apeguei à minha conta e eu sinto que se eu parar agora, eu vou ter desperdiçado todo esse meu tempo. E eu sei que ele está fazendo isso e eu ainda caio. Entendeu? E eu já gastei horas de dias meus fazendo algo que eu não queria fazer, porque eles conseguiram me predar desse jeito, dessa forma. Então, olha como quando o sistema é bem colocado, mesmo você compreendendo ele, mesmo você sendo da área que estuda isso, é difícil sair. Então, assim, você que critica o outro por isso, eu quero que você pense se você não tem uma fraqueza na sua vida também. E que não seria fácil essa outra pessoa falar que você é fraco nisso. Entendeu? E que seria muito fácil você só parar. E você que sofre com isso, busque ajuda. De verdade. Você não é fraco por isso. E todo mundo precisa de ajuda em algum momento, para alguma questão. Eu acho que se a gente puder deixar uma mensagem nesse episódio, seria procure ajuda. Como a gente explicou no episódio inteiro, eu acho que ficou bem explicitado, é muito fácil cair nisso. É feito para te derrubar. Não generaliza. Tem todo aquele papinho, né? Não vou ficar generalizando. Tem gente que faz uso saudável. Gente, é muito difícil fazer um uso saudável disso. É feito para não ser um uso saudável. Eles ganham dinheiro na sua perda. E é predatório. É o que o Rafa está falando. Assim, é feito para te tirar do chão, tirar o seu chão, fazer você ficar naquilo por horas e horas e horas. O Rafa, acho que ele pontuou muito bem, assim, eu joguei inúmeros jogos online, inúmeros jogos, é óbvio que esses jogos são feitos para prender sua atenção, eles são feitos. E quando colocam, eu lembro muito dessa crítica no mundo gamer, um tempo atrás, que eram as microtransações, né? Uhum. Coisas que você pode comprar dentro do jogo, aí começou a criar o conceito de pay to win, você paga para vencer. Então, tudo isso foi muito bem feito, né? Eu não estou dizendo como um elogio, mas assim, a gente pode admirar a técnica da coisa. Foi muito, muito bem feito. Foi muito cruelmente, mas pega muita gente. E quando você começa isso na infância e na adolescência, é pior ainda, é o que o Rafa falou, a gente está em formação, a gente está entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Você vai emparelhando certos conceitos e coisas na sua vida e você vai levar para a vida adulta com muitos problemas.
Dali para frente é difícil ir parando. Então, quando eu falo um pouco sobre legislação para proibição, né, de adolescentes e crianças nesse mundo, que não deviam estar jogando, é um jogo para maior de idade, já começa por aí. Mas aí, a gente sabe que é complicado. Depois da pandemia, o uso de aparelhos eletrônicos, principalmente para adolescentes e crianças, ficou muito fácil, né? Eles estudavam por aquilo na pandemia. Então, eu acho que vem essa preocupação, eu acho que a psicologia tem que se preparar melhor para isso. A gente tem que lidar isso até desenvolver novas ferramentas para trabalhar a questão da aposta. Porque não é, como o Danilo falou, existem vários tipos de vício. Cada um cai em um, né? Tem cigarro, tem droga, tem álcool, tem vários. Esse é um específico. Ele não está mexendo com química diferente, diretamente, né? Ele está brincando com a química do seu próprio cérebro. É um design feito pelo seu próprio cérebro se sabotar. E isso é complicadíssimo. Queria trazer aqui a definição, um pouquinho do que é o transtorno obsessivo compulsivo. Que acho que, para quem sabe estabelecer para as pessoas o que é uma obsessão, o que é uma compulsão, para a gente poder ver como é que isso funciona. Obsessões. Pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados em algum momento durante a perturbação como intrusivos e indesejados e que a maioria dos indivíduos causam acentuada ansiedade ou sofrimento. 2. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos e impulsos ou imagens ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação. Compulsões. Comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, organizar e verificar, ou atos mentais, exemplo, orar, contar, repetir palavras em silêncio, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão de acordo com as regras que devem ser rigidamente aplicadas. 2. Comportamentos ou atos mentais que visam a prevenir ou reduzir a ansiedade ou sofrimento ou evitar algum evento ou situação temida. Por que eu estou trazendo isso? Porque é conhecido já de quem estuda TDAH, quem estuda autismo, o quanto as redes sociais hoje, em pessoas que têm um uso compulsivo, geram um aumento da sintomatologia ou até um aparecimento de sintomas que pareçam TDAH e autismo devido ao excesso de uso da internet. E para mim, quando você tem uma pessoa em desenvolvimento ou uma pessoa que já tem tendência à adicção, a ter dificuldade de lidar com compulsões, esse tipo de sistema que o transtorno descreve aparece. Aparece de uma forma que a gente não está preparado. Não é uma falta de força de vontade, não é uma falha de caráter. Não, gente. Isso é o que a atividade gera na gente. Isso não é orgânico, isso não é natural. Pessoas podem ter naturalmente esse transtorno? Podem, mas os sintomas que eu trouxe aqui, eles são estimulados o aparecimento devido a isso, devido ao jogo, devido à forma com que isso é montado, sabe? Então, não, não se sintam mal por precisar de ajuda. Se vincule a pessoas, se vincule a outras atividades, vamos procurar preencher a vida com outras coisas, vamos procurar tratamento na área da saúde e não veja como uma fraqueza correr atrás de apoio para isso, veja como um resgate, uma forma nova de lidar com a vida. E, assim, eu queria não só ser fatalista aqui e falar do perigo. Eu queria também tentar ajudar, sabe? Primeiro, identificar. Danilo já falou de sintomatologia, né? Mas eu acho importante, assim, também não só o quando você está lá, mas identificar o quando está chegando. Uma coisa interessante de você pensar é o seguinte: a aposta tem o intuito de ganhar dinheiro ou ela é um fim por si só? Isso já é uma coisa a se pensar. Então, você gosta da aposta ou você pretende ganhar dinheiro com ela? Já vale pensar isso. Porque se ela é um fim por si só,
você já sabe que você vai investir o dinheiro só para ter o prazer de apostar. Certo? O que acontece? Se você identifica isso, que a aposta é um fim por si só, você pode já ter um sinal de alerta. Outra, se o seu intuito é ganhar dinheiro, você está ganhando dinheiro? Porque talvez você não esteja. E aí, talvez você esteja se enganando sobre o quanto dinheiro você pretende ganhar com isso. Mais uma. O jogo de futebol, vamos dizer, que você vai assistir. O jogo que você vai assistir, ele é mais relevante do que a aposta? Ele é mais divertido do que a aposta? Eu acho que é outro sinal de alerta. Se você começa a estar mais interessado na aposta do que no jogo, eu acho que vale a pena você pensar qual está sendo o seu hobby real. Então, esses são sinais que é bom você estar atento. E, se confirmando, o que você pode fazer? Se você não vai deletar o aplicativo, desativa a notificação. Porque durante o jogo, se você está assistindo o jogo, eles te mandam promoções e apostas para fazer durante aquilo. Então, só faça as que você já ia fazer previamente. 2, evite fazer uma impulsivamente. Então, apareceu uma, você tem tanto tempo para tomar essa decisão, não tome. Sabe aquela regra do passou de 2 da manhã, eu não tomo mais decisão nenhuma? Que é meio que a regra da vida para você não tomar mais decisões? Faça isso para as apostas, sabe? Cheque com parceiros, com pessoas que não fazem aposta, o que eles acham do grau que tá. Porque é muito fácil quando a gente está fazendo, ou quando a gente está lidando com pessoas que fazem também, a gente se perder no grau. Às vezes a gente não se dá conta do tanto que a gente está fazendo. Isso para qualquer tipo de compulsão. Todas essas são coisas que podem ajudar você a não cair, sabe, no vício em si. Talvez você consiga se frear antes de entrar, que é o melhor. Tem uma história rápida sobre isso que eu achei que o Rafa falou. Teve um congresso de pessoas com transtorno afetivo e a nutricionista estava falando, tipo, uma das coisas muito importantes para quem tem transtornos dessa natureza é você evitar tomar menos café. Quer dizer, evitar tomar muito café. Porque pode fazer muito mal. Você tem que conseguir tomar menos de uma jarra, de uma garrafa térmica por dia. E metade da sala ficou em choque. Ela falou, viu? Exatamente essa reação. Metade ficou em choque, metade ficou calada, porque metade sabe que está fazendo errado. O que parece natural para a gente, quando a gente está muito engajado numa dependência, é distorcido. Soa muito razoável para a gente, até quando a gente conversa com uma outra pessoa e percebe que, tipo, não é razoável não, sabe? Está passando do limite. Então, conversar sobre isso é difícil, mas eu acho que começar uma conversa pode ser bem esclarecedor. E completando o seu ponto, Danilo, as pessoas, às vezes, elas não percebem elas mesmas. Isso acontece muito na questão da alimentação. Se você pede para a pessoa anotar o que ela. Por uma semana, anota o que você come. A pessoa fica em choque. Porque ela vai esquecendo, sabe? Ela vai comendo, comendo, quando vê, assim, caramba, eu como tudo isso mesmo na semana? Não sabia. Então, assim, e a pessoa não tá sendo safada, sabe? Não tá assim, eu tô tentando me enganar. Não, a pessoa não percebe mesmo. É fácil se perder. Sim. Não é mau caratismo, né? Exato. E o vício tem um quê de isolamento, né? De você se isolar de comentários alheios e não se auto-perceber fazendo aquilo, né? Então, quando a gente fala do vício de drogas, eu acho que isso é até um pouco mais complicado, porque ele envolve realmente sair de si, né? A maioria das drogas vai fazer você não perceber você mesmo. Agora, volto na questão do começo do episódio. O vício em jogos faz você se perder de você mesmo sem necessariamente colocar uma substância estranha dentro do seu corpo. Ele faz o seu cérebro se embaralhar. A comida, até mesmo quando o Rafa fala da comida, a comida também tem vários fatores externos que trabalham dentro do seu corpo. O jogo não.
Ele é mais sutil nesse ponto. Ele vai fazer você mesmo se enganar. E é difícil de combater. Ninguém está falando aqui, olha, se alguém disser que é fácil parar com qualquer vício, ele está mentindo para você. Vícios são difíceis de lidar. Eles mexem com a nossa história, mexem com como a gente interage com o mundo, como a gente se percebe, até na forma de não se perceber, né, Rafa? Como você estava falando. Se fosse fácil, eu não chamava vício, né? Perfeito. Exatamente. E muitas vezes você vê que uma questão de convívio social, de troca de informação com o outro, perguntar, falar pelo que você está passando, pode te ajudar, né? Então, assim, combater essa parte do isolamento do vício, eu acho que é muito importante, assim. E o vício também traz vergonha, né? Traz uma vergonha de fraqueza, a pessoa acha que ela é fraca, tá lá. E eu acho que a gente tentou provar por D mais C que não é fraqueza, é design, né? É muito bem feito para te esculhambar. Então, assim, procurar ajuda, e parece que é clichê, mas é o que temos, e funciona. Começar procurando ajuda é o começo da brincadeira, assim. Você começar a trabalhar isso, começar a tentar resolver isso. E vai perpassar por realmente conversar com outras pessoas. Às vezes, quando vem um comentário de fora, você percebe, opa, calma aí, estou exagerando, né? Então, eu acho que combater esse isolamento do vício é o primeiro ponto, assim. E fica, né? Fica essa reflexão, assim, para a psicologia. Eu acho que é importante a gente, né? Todo mundo dessa área questionar, assim, como combater isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Quando chegar alguém no consultório com essa demanda, como lida? Como a gente começa a fazer um tratamento com ela, né? Eu sei que a gente fala por óbvio, né? Acho que está no nome do canal. A gente vai falar muito da CP, e o humanismo, eu acho que ele vem nesse todo esse processo de receber essa pessoa com a dor dela, porque é uma dor. O vício causa muitos prejuízos na vida da pessoa. E eu acho que perpassa muito da gente receber essa pessoa muito promovendo um acolhimento importante para ela. É dolorido. Muitas vezes você vê notícias sobre briga de familiares. Então, né? Esse isolamento, ele vem muito disso também. Você tem gente perdendo o salário, né? Pode gerar um problema aqui. Óbvio que vai gerar um problema com a família, né? Quando a gente bota no Bolsa Família, então, muito mais complicado. Eu ainda estou dando uma olhada em pesquisa sobre o Bolsa Família e o gasto. É mais uma questão de princípio do programa em si, quais são, né? Os princípios que o programa quer entregar o dinheiro para a pessoa. O que ela faz com o dinheiro é por conta dela. É óbvio que a gente pensa assim, ela vai se alimentar, mas perpassam muitas coisas por aí. E como lidar com isso, eu acho assim, a gente também não traz respostas para tudo aqui, né? A gente propõe também reflexão sobre essa temática. Como lidar, como trabalhar isso. Entendeu? Né, quando as pessoas estão usando dinheiro que seria para combater a insegurança alimentar no jogo, eu acho que mostra justamente a distorção que a gente está conversando, né? Então, acho que é isso, pessoal. Alguma coisa mais que vocês queiram trazer ainda hoje? Eu queria muito que a gente não normalizasse isso. Porque, assim, eu e o Leandro, que a gente é mais da esfera gamer, né? A gente pegou uma época, por exemplo, em que os jogos eram uma experiência completa, sabe? A gente pegou. E hoje em dia, eu não sei se um jovem consegue pensar num jogo sem um passe de batalha, que é uma coisa comum ter, tipo, de engajamento, sem um bando de microtransação, sem um bando de roupinha para comprar, que a gente conheceu, eu e o Leandro. Então, pra gente, isso é novidade, entre aspas. Apesar de já ser há muito tempo, a gente conhece um tempo em que isso não existia. Mas hoje se percebe uma normalização que, assim, jogo é isso, tem isso, para as pessoas que nasceram nessa época. E eu queria muito que o Brasil não virasse um lugar que tem bet, e as pessoas são endividadas por aposta, e é isso, sabe? Eu vou questionar o Rafa entregando a minha idade,
Mas você está correto, Rafa. A gente vem de uma geração onde era completo. Você pagava um pacote, ali você tinha um jogo, você vai passar 10 horas, 20 horas, 40 horas jogando ele, começo, meio e fim. Hoje ele é vendido por partes, né? É até meio bizarro, assim. Você compra uma coisa e ele vem aos pouquinhos, sai os famosos DLCs, o jogo nunca acaba, ele vai se modificando, e aí vem uma coisa nova e tal. E é por isso, eu acho que é mais fácil até a gente não cair nessa armadilha, né? Como a gente é acostumado com uma coisa muito diferente, a gente não caiu tanto dentro dessa questão de microtransações, ou, né, de botar dinheiro em jogo continuamente, né? Mas eu lembro muito que teve a época do WoW, as pessoas pagavam mensalidade para jogar. Né, ali eu acho que é um pouco do começo de transações no jogo, ou tem um jogo que continuamente você está pagando. Você não compra só o pacote, você paga uma mensalidade para jogar. E isso tudo vai se traduzindo, vai criando uma geração. Tem a geração do Steam, que usa, né, usa para comprar jogos, para jogar, para interagir, e já está sendo treinada para chegar no futuro e começar, quando tiver o contra-cheque chegando, começar a gastar um dinheiro que não pode em outras áreas, né? E aí entram as bets, mas as bets são um resultado também de quase um treinamento social que a gente vem vivendo, né? Que vem em outros aspectos. Então, é isso. Eu acho que realmente a gente está caminhando para o encerramento. Eu acho que isso. Agradecer de novo a conversa com vocês. Eu achei que foi maravilhoso. Como sempre, sempre um prazer e um privilégio conversar com vocês. Deixar a mensagem, eu acho que a mensagem do podcast é procure ajuda, né? Se vê nessa espiral, procura, converse com um familiar, tente, né, um amigo próximo, tenta procurar um jeito de sair dessa, porque o buraco pode ser muito fundo, né? As histórias cada vez vão se agravando, cada vez mais que a gente vai lendo no noticiário sobre esse tipo de vício. E agradecer vocês, gente. Muito obrigado por mais uma conversa primorosa. Foi ótimo, muito obrigado. Boa semana para todos, até o próximo episódio. Eu só quero lembrar de novo, tá, gente? Vocês não estão numa luta justa. Vocês estão lutando contra uma indústria multibilionária que gasta muito esse dinheiro contratando os melhores profissionais que utilizam a melhor ciência para predar vocês, para explorar suas fraquezas. Você não é fraco. Mas nessa situação, nessas circunstâncias, pedir ajuda é o mínimo. Mas é isso. Um grande abraço para vocês e se cuidem, por favor.